Alô, 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 chegamos ao final de setembro e vamos aí comentar o que foi que eu andei lendo nesse mês, não é? Eu estava de viagem, então foi pouco, muito pouco comparando com o que eu gostaria de ter lido ou com o que eu poderia ter lido. Tivemos uns bons 5, 10 ou 15 ou 20 ou sei lá quantos dias em que eu não li nadinha. É bem assim mesmo. As minhas primeiras leituras do mês de setembro foram as graphic novels ou HQs e eu ainda não entendi muito bem como é que é a diferenciação desses termos. Gente, por favor, se alguém souber, me explique. Da Graphic MSP, que é uma contribuição da Panini com o Maurício de Souza, e são 4 histórias muito fofinhas, muito bonitinhas, muito amorosinhas. Mônica Laços vai contar um episódio específico na vida da Turma da Mônica. O cachorro do Cebolinha desaparece, ele fica perdido, e aí todos os amiguinhos da Turma da Mônica se juntam para procurar ele. Em resumo, o Bidu Caminhos vai contar a história de como o Bidu virou o Bidu, ou seja, de como esse querido, lindo e azulzinho cachorrinho de rua vai contar a história de tudo que o Bidu passou antes de conhecer o Franjinha. Inclusive, ele é o símbolo da Graphic MSP, assim como ele também é o símbolo da Turma da Mônica. A Astronauta Magretar, de todos os livros, esse tem uma pegada mais adulta, mais filosófica, reflexiva, vai falar de solidão, vai falar da relação do homem com ele mesmo, vai falar de uns negócios um pouco mais pesados, mas mesmo assim é uma história muito bonita, é uma história muito poética. Eu acho que é uma releitura realmente muito inteligente da participação do astronauta na Turma da Mônica. Penadinho Vida, esse livro vai contar a história de quando a Alminha, que caso você não saiba, eu tô tratando todos esses personagens como se vocês fossem íntimos dele, quando na verdade íntimo dele sou eu, né? Me perdoem. Temos esse fantasminha, o nome dele é Penadinho, ele mora no cemitério com a galera dele. Tem o Frankenstein que chama Frank, tem a múmia que chama Muminho, a Vampir, que é o vampiro da história, e essa é a trupe dele. E ele tem também um interesse amoroso que é a Alminha. E aí o Penadinho junta a galera dele pra procurar a Alminha e salvar ela da galera que sequestrou a coitadinha. Realmente não posso falar mais do que nada disso sobre essas histórias, elas são todas muito legais, muito bem produzidas, o traço de cada uma delas é único, todas elas respeitam muito a história dos personagens, de fato todas elas valem muito a pena e eu quero continuar colecionando esse negócio porque é muito maravilhoso. O primeiro livro que eu terminei esse mês já virou resenha aqui no canal, foi O Clube da Luta do Chuck Palahniuk e ele me deixou bem doidinho da cabeça. Eu não sei se eu ainda tenho estrutura psicológica para continuar falando sobre esse livro. Basicamente ele vai contar a história de um cara e ele tá numa fase muito ruim na vida dele, que ele não consegue dormir a não ser que ele ouça a dor e o sofrimento de outras pessoas que estão passando também por momentos muito difíceis. Por isso ele ficou viciado em visitar grupos de apoio de pessoas que estão morrendo. Se você já viu o filme, por favor leia o livro, porque é muito, muito, muito mais do que isso. Eu vou deixar o link pra minha resenha aqui em cima nos cards, caso você se interesse. Eu falo um pouquinho mais sobre a história, um pouquinho mais sobre os personagens e um pouquinho mais sobre o simbolismo que tem dentro desse livro. O segundo livro eu li por causa do joguinho da editora Darkside que tava rolando, que chamava The Game, né? Que tava sendo presidido, comandado pelo Vitor do Geek Freak, e o jogo acabou esses dias aí. Ele acabou, uma menina ganhou, acho que seu nome é Samara, parabéns pra você, Samara, e ela ganhou um iPhone. Samara, parabéns, eu espero realmente que esse telefone não comece a te dar ordem sobre o jogo, e se ele fizer isso, eu não sei se eu te aconselho a cumprir não, tá? Eu acho melhor você ficar em casa quietinha, de boa, tomando um sorvetinho assim, relaxando, né? Porque The Game do Anders de la Motte é cheio de tretas. Eu também já fiz resenha sobre esse livro. Resumidamente, ele vai contar a história de um cara que chega no metrô e ele encontra um celular. E o celular começa a dar umas ordens pra ele, perguntando se ele quer participar de um jogo. E aí o cara topa, e aí ele se mete num monte de confusão e gosta. Ele tá trollando as pessoas assim, como se não tivesse amanhã. É isso que ele faz. E aí, em paralelo, tem a história dessa mocinha que trabalha numa empresa de segurança. Eu tive a sensação de que a gente não descobre muito sobre ela ao longo do livro. A gente só sabe que ela passou por um momento traumático e ela tem alguns problemas de família pra resolver e tal, mas ela não resolve muita coisa não, viu? É um livro muito bacana, eu vou deixar o link da resenha que eu fiz sobre ele aqui nos cards, ok? The Unbecoming of Mara Dyer, que é o primeiro livro da trilogia da Mara Dyer. Esse aqui é traduzido em português pra Desconstrução de Mara Dyer. Ele vai contar a história de uma mocinha que eu descobri que na verdade não chama Mara Dyer. Nas primeiras partes aqui ela diz que o nome dela de verdade não é Mara Dyer. Ela não pode falar o nome dela, mas que ela vai usar esse nome pra que a gente nunca descubra quem ela é. Chamaram uma menina adolescente comum, tava lá passando pelo colegial. Tinha uma menina que não gostava muito da cara dela, tinha uma menina que gostava muito dela e tinha um carinha que ela estava afim, que estava apaixonadinha por ele. No dia eles deram uma de adolescentes assim naquele estilo classe A e fizeram uma coisa muito idiota. Quando eles fizeram essa coisa muito idiota, 3 deles morreram e só sobrou a Mara Dyer. Essa história, em geral, me parece ser uma pegada bem grande de suspense, de mistério, de magia. Só que, nesse primeiro livro, o romance da história falou muito mais alto do que as outras coisas. E aí isso me incomodou um pouquinho.
enredo. Não é que não houvesse os outros elementos, eles estavam lá também, mas o romance tava ali insistindo em predominar o tempo inteiro e isso ficava me enchendo o saco, porque eu queria entender mais sobre as questões por trás da fantasia e da magia que circundam ali a personagem da Mara, mas a gente só começa a ter uma ilusão de que a gente vai entender isso melhor lá pro final, e ainda assim as coisas não ficam muito esclarecidas, pelo contrário, elas se complicam mais ainda. Deixa eu deixar claro que eu achei uma história boa de verdade, uma história legal. O negócio é que, para um primeiro livro que tem a intenção de ser um gancho pra eu ficar grudado na história por outros 2 livros, eu achei que podia ter investido mais em outros assuntos além do romance. É a única crítica que eu tenho pra fazer. Ponto alto pra esse livro definitivamente são as últimas 4 páginas, quando a gente descobre o grande plot twist do livro. Tem alguns plot twists menores ao longo da história que eu previa que eles iriam acontecer, mas esse último do final realmente me pegou de surpresa. Se você não leu esse livro ainda e quiser ler ele agora, provavelmente vai te deixar confuso sobre o que é realidade e o que não é, especialmente porque a Mara ainda está muito confusa a respeito do que aconteceu depois do acidente. A autora fez uma boa trollada com a gente, realmente uma boa trollada. O fato das últimas páginas realmente me pegou de surpresa, isso não acontece muitas vezes, mas o romance realmente não desceu pra mim. Lua de Lavas, da Sally Gardner. Quando eu comecei a ler esse livro, eu imaginava uma história completamente diferente. Uma das coisas que mais me impressionou no livro foi o fato de que eu me senti arrastado pro universo de 1984 outra vez. Esse livro se passa em um governo absolutamente totalitário, as pessoas desaparecem com frequência quando elas contrariam a intenção do governo, e no meio dessa história toda a gente tem um garotinho, o nome dele é Standish Treadwell, e ele tem 15 anos. Ele tem uma maneira muito sincera, muito pura, muito esperançosa, e ele vê o mundo assim numa realidade de que tudo é muito ruim. É um livro muito simples, é um livro muito curto, ele tem 100 capítulos ao todo, alguns desses capítulos têm meia página de comprimento, é uma linguagem muito simbólica, é um olhar muito sincero, é um personagem completamente empático, que você não consegue deixar de se envolver. Eu acho que o último livro que eu li que teve esse mesmo impacto em mim foi talvez o Great Gatsby, por motivos completamente diferentes, mas foi um livro que também é muito simples, é muito curto, tem muito simbolismo, tem muita coisa sendo dita e tem muitas mensagens que falam muito mais da pessoa que tá lendo do que da pessoa que tava escrevendo. É uma história realmente muito tocante. Em Lua de Larvas, o Standish já perdeu os pais pra esse governo totalitário que manda em tudo, os pais dele já foram levados, e aí ele tem um melhor amigo, esse melhor amigo chama Hector, e a história começa um pouco depois que o Hector também já foi levado pelo governo. E aí a gente vai voltar em algumas memórias do Standish sobre como eram os dias dele quando ele tava com Hector, e a gente vai acompanhar tudo que ele vai tentar fazer pra salvar o melhor amigo dele, e não só o melhor amigo dele, na verdade ele vai tentar salvar a sociedade inteira desse governo. Se algum dia eu achar que eu tenho capacidade pra isso, eu faço uma resenha sobre 4 livrinhos, 4 graphic novels, li praticamente um de cada por semana, apesar de eu ter lido as graphic novels antes. Se você viu até aqui, muito obrigado. Por favor, não esquece de avaliar o vídeo, deixa seu comentário, deixa sua opinião aqui embaixo. Fala aí se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não gostou de algum deles. Se você é novo aqui pelo canal, você pode se inscrever aqui em cima no botãozinho. E se você quiser saber mais sobre o que eu andei fazendo por aqui, tem 2 videozinhos aqui do lado que podem te contar, ok? Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.